O começo depois do fim, capítulo 507, Jogos. Ponto de vista, Arthur Levin. O portal não era instantâneo nem suave. Não era cortante e doloroso como aquele que nos havia prendido. Em vez disso, eu estava sendo esticado por uma distância impossível, um pé no reino etéreo, o outro se estendendo em direção ao mundo físico. Meus olhos saltaram. Meu coração trovejou. O sangue inchou minhas têmporas, ameaçando explodir meu crânio. Estou, sendo, espaguetificado. Ao meu lado, Regis era uma fibra longa e fina de energia escura, meio incorpórea. Sua voz na minha mente era fraca e ecoante. De repente, fui projetado para a frente, e meus pés aterrissaram desajeitadamente em solo firme. O desconforto existencial do portal foi instantaneamente substituído por uma dor profunda e ressonante dentro do meu núcleo. Mas antes que eu pudesse olhar para dentro, meus olhos caíram no chão aos meus pés. Vara estava ajoelhada ao lado do corpo de Byron, sustentando sua cabeça e ombros em seu colo. Tessia estava agachada ao lado deles, seus dedos pressionados contra o peito de Byron, procurando por um batimento cardíaco. Claire estava afastada, a cabeça de grifo do exoforma raspando o teto. Sylvie havia ido até a varanda e olhava para as montanhas ao longe, onde havíamos lutado contra as forças de Agrona. Tess olhou para Vara e balançou a cabeça. Vara assentiu em retorno. Aquela armadilha havia sido preparada para mim. Sem o sacrifício de Byron, sem os talentos de todos os outros, eu teria ficado preso lá, talvez para sempre. Será que a morte de Byron poderia ter sido evitada se eu tivesse sido mais cuidadoso, tomado precauções mais fortes? Perguntei a mim mesmo, a pressão no meu núcleo causando uma náusea crescente. Mas cortei essa linha de pensamento quase imediatamente. Eu não podia sucumbir à autocomiseração e ao arrependimento, não agora. Havia muito em jogo. A batalha lá fora terminou, Sylvie enviou, mas não parece que estivemos fora por muito tempo. Meus dedos cravaram-se no meu externo enquanto eu considerava nosso próximo passo. Meu núcleo doía com a pressão. Formar essa quarta camada não tinha sido como a segunda ou a terceira. Não foram um influxo súbito e redistribuição de éter, nem uma absorção longa, lenta e proposital. Enquanto eu canalizava o rio para manipular o espaço entre os reinos com minha runa divina de Spatium, tentando recriar e reverter a armadilha do portal apenas pelo instinto, eu havia aberto meu núcleo para apenas uma fração do fluxo do rio. Ainda assim, fora demais para meu núcleo de 3 camadas suportar. Instintivamente, canalizei éter para o King's Gambit, fazendo com que meus pensamentos se fragmentassem em dezenas de fios individuais para melhor considerar a situação. Pelo que eu sabia, eu era único. Mesmo entre dragões e Jin, ninguém mais havia formado um núcleo de éter. Apesar da minha força, ainda havia tanto que eu não sabia, e ninguém para perguntar. Eu havia crescido em poder ao ganhar novos insights e fortalecer meu núcleo com novas camadas, permitindo-me armazenar ordens de magnitude a mais de éter dentro dele. Mas seria esse o único caminho para um mago etérico se tornar mais poderoso? Ou futuras gerações seriam capazes de replicar o que fiz, descobrindo maneiras mais eficientes de se fortalecerem, como as pessoas vinham fazendo com mana por séculos? Por um momento, imaginei um jovem mago deitado no chão de uma pequena biblioteca, lendo sobre a aplicação de éter para formar novas camadas, e todos os benefícios e perigos do processo. O que aquele livro diria? Quem o escreveria? Enquanto um ramo do meu pensamento consciente examinava essa tangente, outro estava focado em Byron, Vara e Claire. Nunca foi minha intenção trazer a senhorita Bladeart tão profundamente para as presas do basilisco. Ela provou ser essencial em nossa fuga das Relictons, mas, por mais impressionantes que fossem os exoformas, isso não a salvaria na batalha contra Agrona. Varai, Byron e Mika estavam ansiosos, até insistentes, em se juntar a mim contra o próprio Agrona. Em uma sala de conferências, a matemática era simples, eles aumentavam minhas chances de sucesso. Mas agora, meu olhar desviou para a forma prostrada de Byron, gastar a vida de Varai na luta que viria parecia um desperdício. Varai, Claire. Peguem o corpo de Byron e voltem para Ceris. Mantenham todos afastados da fortaleza. Não sabemos que outras armadilhas Agrona preparou. Vara levantou o corpo inerte de Byron com facilidade, então flutuou a um pé do chão. Ela me lançou um olhar duro, seus olhos ardendo enquanto refletiam a luz da minha coroa brilhante. Eu ainda lutaria contra Agrona ao seu lado, Arthur, mesmo agora. Mas já sei sua resposta. Então, tudo o que direi é, termine isso.
Por Byron. Por Aya. Por Alfred e Alia. Ela não esperou minha resposta antes de voar pela janela e sobre a grade da varanda, onde parou apenas o tempo suficiente para Claire se juntar a ela. As asas do exoforma de Claire se estenderam, e ela olhou por cima do ombro e acenou com um enorme braço mecânico antes de seguir. De repente, a mão de Tessia estava na minha, e sua cabeça pressionada contra meu peito. A armadura de relíquia fluiu dela para me envolver. Ela me encarou, sua mão agora separada da minha pelas finas escamas entre nós. Acho que ela pensa que você vai precisar mais do que eu, ela disse, tentando, mas não conseguindo completamente, soar estoica. Eu sabia que ela havia respondido ao meu foco singular em Agrona. Uma lasca distante da minha consciência reconheceu o egoísmo inerente do momento. Meu instinto não era proteger Tessia a todo custo, mas buscar toda vantagem para mim na luta que viria. Um fio separado respondeu que derrotar Agrona e impedir que Feltus caísse do céu era como eu protegia Tessia. Ela e todos os outros. Apertei sua mão com mais força, então a soltei e gesticulei interrogativamente para a porta. Por onde devemos procurar primeiro? Giae, foi tudo o que ela disse, e juntos saímos do escritório e entramos em um corredor largo e arqueado, ladeado por bestas de mana empalhadas. Fiquei alguns passos à frente enquanto Tessia nos guiava pelo denso labirinto de corredores e câmaras. Sylvie e Regis fechavam a retaguarda. Embora estivéssemos preparados para sermos atacados a cada esquina, não havia sinal de qualquer outra vida dentro da fortaleza. Mesmo focando o King's Gambit no Realmheart, eu não conseguia sentir nenhuma assinatura de mana além das nossas. Por 2 vezes, chegamos a portas de escadaria que se abriam para paredes sólidas, uma delas com fora de serviço entalhado na pedra que bloqueava nosso caminho. Um andar inteiro havia sido transformado em um labirinto, com corredores e quartos movidos para criar caminhos de maneira claramente improvisada. Ele está brincando conosco, eu disse quando chegamos a um caminho que terminava em uma janela, sobre a qual havia uma placa que dizia saída de emergência. Sylvie murmurou em concordância. Distrações infantis para nos confundir e frustrar. Tessia soltou um suspiro longo e firme. Isso não parece a ação de uma divindade encurralada. Pessoalmente, eu prefiro se ele estivesse tentando desesperadamente nos manter afastados, Regis resmungou. O campo da morte e o portal das Relictons tinham um ar apropriado de gravidade, sabe o que quero dizer? Isso é simplesmente insultante. Finalmente, quando chegamos à câmara que levava ao que Tessia descreveu como a ala privada de Agrona na fortaleza, fomos novamente surpreendidos por uma visão inesperada. Um crânio de dragão havia sido encaixado na porta, mantendo abertas 2 enormes portas marcadas pelo fogo. A boca se abria amplamente, forçando-nos a passar por ela para continuar. É minha mãe? Sylvie perguntou, empalidecendo. Um calor doentio subiu pelo meu pescoço enquanto suas emoções vazavam para mim. Com o King's Gambit ativamente me protegendo do meu próprio tumulto emocional com o pensamento perturbador, sobrepus a memória dos traços de Sylvie a este crânio, comparando o tamanho e a forma. Não respondi à pergunta de Sylvie. Não precisei. Um por um, passamos pelas mandíbulas e saímos pela parte de trás do crânio para a câmara além. Um tapete vermelho largo havia sido estendido, se prolongando além da sala e para a próxima. As mandíbulas rangeram ligeiramente quando Sylvie passou entre elas, e havia um sussurro no ar que eu não conseguia discernir. Um ódio frio e amargo agitou-se como bile nas minhas entranhas. Apertei o ombro da minha conexão. Isso vai acabar logo. Uma voz escorreu da pedra ao nosso redor. Que confiança! Você sempre pensou muito bem de si mesmo, matador de deuses. Todos nós congelamos, olhando ao redor. Éter fluiu pelos meus canais, acumulando-se nos meus membros e mãos enquanto eu me preparava para reagir. Mas detecto um pouco de nervosismo, a voz continuou. Era um barítono rico e jocoso. Não havia dúvida de a quem pertencia. Bem, venham. É rude manter seu soberano supremo esperando, especialmente quando vocês escolhem um momento tão inconveniente para a visita. Estou bastante ocupado desfrutando da minha vitória, mas suponho que sempre posso arranjar tempo para minha filha e seus bichinhos de estimação. O tapete nos levou por várias câmaras luxuosamente decoradas antes de descer uma escadaria estranhamente posicionada, que parecia ter sido esculpida no meio de uma sala já existente. As escadas desceram para um grande espaço vazio e estéril. Parecia ser um nível inteiro desta ala, vazio exceto por uma única estrutura.
Não havia paredes, nem corredores, apenas um enorme espaço vazio. No centro, um grande pódio, encimado por um cristal brilhante cercado por anéis de pedra giratórios, parecia minúsculo na vastidão. A estrutura de cristal era idêntica às que eu havia visto nas ruínas das Relictons. Jiae, Tessia confirmou um momento depois. Agrona contornou o monumento, banhado no brilho do cristal. Bem-vindos, hóspedes honrados, ao coração de Taegrin Kaelum. O Agrona diante de nós era idêntico ao golem de carne que havia sido preso em Efeltus. Ele tinha aproximadamente a mesma altura que eu, mas seus chifres ramificados o faziam parecer muito mais alto. Ele não havia substituído os ornamentos que antes pendiam entre os galhos. Em vez de sua aparência anteriormente espalhafatosa, os chifres negros e pontiagudos como galhos adicionavam um ar imponente às suas feições, reforçado ainda mais pela armadura tingida de vermelho de escamas brancas que cobria seu corpo do pescoço aos calcanhares. Minha mandíbula se apertou enquanto eu olhava mais de perto para a armadura. Agrona inclinou a cabeça, as sobrancelhas se erguendo. Oh! Esse olhar no seu rosto. Ele riu profundamente no peito. Eu sei o que você está pensando, mas não, eu não fiz minha armadura com o corpo da minha outrora amada. Trazer o crânio dela do calabouço para recebê-los em minha casa, querida Sylvie, isso sim era o que Sylvia teria querido. Mas ela não pôde me proteger em vida, nem mesmo de si mesma. Eu não confiaria nela para fazer isso na morte. Ele fez um show de esfregar as mãos encouraçadas na frente da armadura, como se alisasse as escamas. Embora, certamente seja possível que isso tenha sido algum parente seu. Não consegui um nome antes de esfolar ele. Honestamente, estou feliz que você esteja aqui. É bom ter um motivo para tirar o velho equipamento do armário, sabe? Seu sorriso se aguçou em algo faminto. Realmente devemos tentar nos vestir para a ocasião, e nos reunirmos com minha filha e o filho adotivo que nunca tive aqui, na véspera da minha vitória final. Bem, isso exige um pouco de requinte. Eu segui o falatório de Agrona com um fio da minha mente enquanto os outros se concentravam em outros lugares. O cristal estava brilhando, a luz pulando rapidamente através dele, e eu podia sentir a atenção da projeção de alojada dentro dele espalhada pela sala, seus sentidos como tentáculos físicos no ar. Ela sem dúvida estava alimentando Agrona com um fluxo constante de informações sobre cada arrepio na nossa pele ou cabelo eriçado no pescoço, lendo-nos como livros. Mas os sentidos dela não eram a única coisa no ar aqui. Eu não precisava ativar a runa divina de Spatium para sentir o empurrão e puxão de uma barreira extradimensional. Era por isso que ele havia esvaziado a câmara, para permitir mais espaço para ele condensar e brincar com algum tipo de dimensão de bolso, não muito diferente daquela em que eu havia me escondido enquanto navegava pela quarta pedra angular. Isso, claro, era como ele havia derrotado os assassinos que Queses enviará, percebi. Parecia quase óbvio agora que eu estava tão perto da dobra no espaço. Agrona havia aprendido algum truque que lhe permitia formar dimensões de bolso próprias. Como ele havia feito isso era uma questão interessante, mas não a mais importante. Por que o espaço estava dobrado nesta sala? Outra armadilha? Com a assistência do King's Gambit, comecei a tecer uma densa coleção de teorias que pintavam um quadro claro. Bem, não fiquem apenas nas escadas, entrem, Agrona continuou, abrindo os braços. O tapete sob nossos pés começou a se mover, e fomos puxados alguns metros para frente antes que eu batesse minha vontade contra a dele. O tapete rasgou ao meio, dobrando-se à nossa frente. Imediatamente, ele derreteu em um rastro de sangue que correu rapidamente para a grade sob onde o tapete estivera momentos antes. Agrona pareceu não perceber. Tessia Eralite. Tess. O fantoche de carne de Cecília. Bom te ver de novo. Quem diria que você seria sua própria mulher novamente um dia, com um corpo totalmente funcional e um novo núcleo branco brilhante, um truque legal, aliás. Imagine, trabalhar tanto para se livrar de todo o propósito e tudo o que te faz especial. Você poderia ter cavalgado nos ombros da grandeza, mas agora não será nada. Quando este mundo se for, não haverá ninguém para lembrar de suas conquistas insignificantes. Tess enrijeceu ao meu lado, sua mandíbula trabalhando. Não fale com ela, Sylvie respondeu, avançando para ficar entre Agrona e o resto de nós, assim como eu estava prestes a fazer o mesmo. Você não tem direito de falar com Tessia. É realmente assim que você vai passar seus momentos finais, pai? Desperdiçando esses últimos suspiros com provocações grosseiras e inúteis? Que dragão feroz você se tornou, Agrona respondeu.
Seus dedos cutucaram as bordas das escamas de dragão que compunham sua armadura. Você poderia ter sido muito mais, mas, infelizmente. Khazes Indrat tem uma habilidade particular para arruinar tudo que toca, e nem mesmo meu sangue pôde protegê-la disso. Está acabado, Agrona, eu disse. Tessia e eu avançamos para ficar ao lado de Sylvie, enquanto Regis se pressionava protetoramente contra o outro lado de Tessia. Vou te matar, e seu povo vai celebrar sua morte. Oh, claro, matador de deuses. Você, bruto sem coração. Um assassino cruel nesta vida e na última. Até matou a garota do seu melhor amigo, não uma, mas 2 vezes. Ele estalou a língua, cruzou os braços e balançou a cabeça em desaprovação zombeteira. Imagine, eu trabalhando tanto para dar a Cecília e Nico uma segunda chance neste mundo depois que você arrancou o coração de Nico ao enfiar uma espada no de Cecília, só para você vir e fazer tudo de novo aqui. Inclinei a cabeça ligeiramente, lidando com a conversa com um fio enquanto o resto se espalhava ao meu redor, rastreando meus amigos, sentindo as bordas da dimensão de bolso, lendo Mana e o éter enquanto interagiam com os sentidos sondadores de Giae, e, mais importante, alcançando o vínculo de Miri, com o qual ela me conectara a Khazes. Eu não os matei, expliquei, surpreso que ele não soubesse mais sobre o que havia acontecido. Você transformou Cecília em algo irreconhecível, e Nico a seguiria por qualquer buraco, não importava quão profundo ou escuro. Enquanto você estivesse em suas vidas, não havia possibilidade de redenção para eles, mas minha vitória não exigia a redenção deles. Olhei para Tessia. Não perdoo nenhum deles pelas coisas terríveis que fizeram com suas vidas aqui, especialmente usando seu corpo para perpetrar seus crimes. Meu olhar voltou para Agrona, endurecendo. Mas Cecília não escolheu ser o legado. Isso a tornou um alvo em ambas as vidas, impedindo-a de ter uma chance. Então, eu tirei isso, cortei isso dela e abri um caminho de volta para a Terra. Lá, eles viverão vidas mundanas e sem poder. Não porque mereciam, mas porque isso te prejudicava. Se eles encontrarão alguma redenção lá, nunca saberei, e estou em paz com isso. Estou em paz com isso, Agrona imitou, balançando a cabeça com chifres de um lado para o outro. Que maduro da sua parte. Tenho certeza de que as famílias e os sangues de todas as pessoas que eles mataram a meu serviço entendem completamente. Ele acenou uma mão na minha direção. Sua arrogância é realmente a coisa mais surpreendente. Afinal, você veio aqui, praticamente sozinho, pensando que vai me matar. A audácia. Deixei um pequeno sorriso curvar meus lábios. O vínculo que me ligava a Khazes ficou quente. Senti o portal se abrir, a aproximação súbita, a distorção do espaço e o reequilíbrio de toda a energia em ambos os mundos. Não estou sozinho. Os olhos de Agrona se voltaram para a nossa esquerda assim que a luz branca se coagulou em 2 figuras. Por um momento, as 2 silhuetas ficaram congeladas na luz, como buracos queimados na realidade. As auras de Khazes e Vinson encheram Taegrin Kaelum um instante depois enquanto os 2 encaravam Agrona através da câmara vazia. Finalmente, Agrona disse com um sorriso acolhedor. A armadilha que eu havia sentido se fechou. Vinson deu um passo suave à frente de Khazes, cuja expressão nem sequer vacilou. Éter flexionou ao seu redor enquanto ele agarrava fisicamente as bordas da dimensão de bolso antes que elas pudessem se fechar ao redor da dupla. Atrás de Vinson, Khazes não se moveu, mas o mundo parecia estar se movendo ao seu redor, se remodelando. Por um instante, ele parecia ser tanto homem sem idade e relaxado quanto um dragão de escamas brancas e douradas. O chão e o teto se deformaram e quebraram para acomodá-lo. Sangue jorrou no chão, e o espaço pareceu se contorcer. Ativando a runa divina de Spatium, empurrei Sylvie e Tessia para longe, criando mais espaço entre elas e a armadilha que se fechava. O equilíbrio de poder mudou tão repentinamente que foi como se o ar fosse sugado da sala. Minha visão ficou branca. O som agudo de pedras caindo assaltou meus ouvidos, e poeira encheu meus pulmões. A preocupação de Sylvie pingou em meus pensamentos, e Regis se moveu ao meu lado, a runa de destruição ativando-se defensivamente. Pisquei várias vezes enquanto minha visão retornava. Khazes havia assumido. Vinson estava exatamente onde estivera um momento antes. Seus olhos, como 2 galáxias brilhantes em suas órbitas, estavam arregalados, sua boca se movendo sem palavras. Sangue começou a vazar de sua bochecha, e uma mancha escura se espalhou por seu uniforme estilo militar, vermelho rastejando pelos destaques dourados contra o preto.
A luz e a cor desvaneceram de seus olhos, e um tardio roar soprou entre lábios salpicados de sangue. Então, seu corpo desmoronou em vários pedaços. Um silêncio persistente se estendeu pela sala. Regis deu um passo à frente, inspecionando a pilha sangrenta com uma inclinação de cabeça. Bem, e acho que você, Vinson, você perde. Agrona, a 20 pés de distância ao lado da habitação Jim, explodiu em risos. Ele não havia se movido, mas Humana surgiu violentamente ao seu redor. Ele riu por um tempo, muito tempo. Oh, isso é bom. Ele enxugou uma lágrima e me olhou mais seriamente. Bem feito, Arthur. Eu sabia que você, de todas as pessoas, convenceria Kezes a sair de seu esconderijo. A morte lenta e prolongada que ele sofrerá enquanto seu corpo definha e morre de fome dentro desta prisão é, creio, exatamente o que os Jin quereriam para ele. Não acha, Jiae? Arthur era a voz de Sylvie em meus pensamentos. Ela estava recuada, incapaz de manter uma conexão constante devido ao Kingsgambit, mas deixou sua incerteza vazar em minha mente com sua voz. Seu medo era justificado, mas eu não o compartilhava. Você não quer verificar se ele está realmente contido? Perguntei, minha voz equilibrada, uma fachada de curiosidade sobreposta à minha expressão. As sobrancelhas de Agrona se franziram, seus dedos flexionando. Humana se curvou para fora em resposta, fazendo os anéis giratórios da habitação de Jiae tremularem em sua órbita. Chega de jogos, receio dizer. Isso foi divertido, mas tudo se desenrolou exatamente como planejado. Não tenho mais utilidade para você, minha filha, ou fantoche de carne, então é. Eu insisto, interrompi. Agrona respondeu instantaneamente, seu poder avançando. O próprio ar se dividiu ao se tornar uma arma, um espaço vazio onde partículas de mana e matéria foram separadas. Regis dissolveu-se em incorporeidade logo à frente do ataque, entrando no meu peito. O espaço intermediário da dimensão de bolso já estava flexionando entre nós enquanto eu a abria com a runa divina de Spatium. Ela engoliu o ataque de Agrona, então nos envolveu. Seu rosto se dividiu em um rosnado enfurecido, mas ele já havia me mostrado quão rápido sua armadilha podia se fechar quando capturou Kezes. Seu brilho arrogante pós-vitória azedou e depois apodreceu em medo. Meu último vislumbre fugaz do mundo físico, assim que a dimensão de bolso se selou ao nosso redor, foi de Sylvie, traços tensos por um controle contido, agarrando uma tecia em pânico. Então, a dimensão de bolso nos absorveu. De certa forma, não parecia que havíamos nos movido. Ainda estávamos em pedra sólida, a ampla sala vazia se abrindo ao nosso redor. Mas o ar estava mais frio, e a carga de mana e éter era diferente. Enquanto meus olhos se refocavam, a sala parecia se expandir infinitamente. Nas bordas da minha percepção, uma espécie de névoa se ergueu, curvando-se acima de nossas cabeças como se eu estivesse olhando para o interior de um globo de neve. Kezes, a 100 pés de distância, virou-se lentamente para nos encarar. Relâmpagos violeta pareciam faiscar através do roxo trovejante de suas íris. Agrona suavizou suas feições, exibindo um sorriso irônico, quase congratulatório. Ele parecia imediatamente diminuído, pequeno dentro da extensão indefinida da dimensão de bolso. Bem, isso é um truque legal. Sua expressão se tensionou, e sua vontade pressionou contra as paredes do espaço, mas a dimensão externa empurrou de volta, não permitindo que ele saísse. Impressionante. Você, o quê? Envolveu minha dimensão de bolso dentro de outra? Balancei a cabeça, olhando para ele como se ele fosse uma criança particularmente pouco inteligente. Isso teria dado mais trabalho do que o necessário. Tudo o que foi preciso foi condensar o espaço ao redor de sua dimensão de bolso enquanto éramos sugados, apenas um lampejo de poder através da runa divina de Spatium. Ele não podia abrir o espaço para sair porque havia muita pressão externa empurrando para dentro. A única saída era eu liberar a runa divina. Kezes estava me olhando. Vinson? Balancei a cabeça. Morto. As narinas de Kezes se dilataram enquanto sua cabeça girava de volta para Agrona. Mas Agrona ainda estava focado em mim. Depois de tudo isso, tudo o que você aprendeu, você tem nós dois trancados em uma caixa e ainda vai ficar do lado dele? Ele revirou os olhos. Em contraste com o genocídio dele, quais são exatamente meus crimes? Tornar meu povo forte? Lutar contra o autoritarismo dele? Ajudar o último remanescente da raça Jin a obter justiça pelo genocídio de seu povo?
Ele estava gesticulando com cada palavra agora. Eu asseguro, Arthur, se você pesar os mortos pela mão dele contra os meus, a pira dele será 100 vezes maior. O número era muito maior do que até a Grona sabia, claro. Fiz um show de hesitar, considerando suas palavras. À minha direita, a Grona, cujos crimes foram diretamente contra mim e os meus. Sua guerra matou meu pai e muitos dos meus amigos. Ele massacrou Sylvia, que o amava, e ordenou a morte da minha conexão, sua própria filha. Qualquer um de seus crimes o condenava à morte aos meus olhos. Mas à minha esquerda, Kezes. Ele me trouxe para seu mundo, me treinou, me nomeou um Azura. Nós nos chocamos, sim, e aqueles que eu amava sofreram por causa de sua ordem de usar a técnica devoradora de mundos, mas mesmo isso foi um ato de guerra. Eu havia feito quase exatamente a mesma escolha na minha vida anterior. Não, os crimes de Kezes não eram contra mim, mas contra aqueles há muito mortos. Pessoas que eu nunca conheci, civilizações que existiam apenas como pontos fracos surgindo em um mapa na minha mente. Eu não concordo com o que Kezes fez, mas eu entendo, respondi, liberando as comportas do meu núcleo para que o éter inundasse meu corpo, me erguendo do chão. E quando você estiver morto, e nós salvarmos este mundo e Efeltus, poderemos protegê-lo juntos. De uma maneira mais humana. Não olhei para Kezes enquanto falava. A Grona não pareceu surpreso enquanto dava uma risada amarga. Um tolo até o fim. Eu diria que ele vai te mastigar e cuspir fora, mas não vou deixar isso acontecer. Você ainda está preso no assento do meu poder, ambos cortados do seu próprio. Seu rosto foi cortado por um sorriso horrível. Venha, então. Você desejou morrer, e eu não sou nada senão gracioso.